Esta oficina é contemplada pelo chamamento do quarto Festival Doces Palavras. Eu sou Yara Lima e vou compartilhar com vocês a oficina de contação de histórias. Esta oficina eu dividi em 4 perguntas, que vou responder ao longo do caminho. Por que contar histórias? Onde contar histórias? Como contar histórias? E o que contar? Para a primeira pergunta, por que contar histórias? Entendemos que as culturas são diversificadas e também entendemos que é um mundo grande e vasto. E as histórias, ela faz esse intercâmbio, porque ela vai viajando, sem pagar nenhum transporte, e muito menos carimbar o passaporte. Ela vai viajando porque ela vai de boca em boca, de mãe para filho, filho para mãe, tio para tio, e as histórias vão percorrendo o mundo. E assim faz com que a gente entre e conheça um pouco mais da cultura de cada local da onde aquelas histórias começaram a ser contadas. E a segunda também, ela melhora a habilidade de escuta. Porque para um bom contador de histórias, tem que ouvir muitas histórias, tem que estar atento a ouvir o que a natureza, o que as pessoas estão falando e também praticar o seu silêncio ouvindo as histórias. Favorece a imaginação, porque na contação de histórias você não vê, você ouve e imagina. Então, quando eu falo, era uma vez um patinho, esse patinho pode ser de qualquer maneira, grandão, pequenininho. Se eu começar a descrever, você imediatamente vai começar a imaginar na sua cabeça como é esse patinho. Se eu fizer uma experiência com você, que está aí me assistindo, e pedir para você desenhar um pato, e depois comparar com outras pessoas, vocês vão ver que cada um fez um pato diferente, colocou uma coisa diferente nesse pato, e enfeitou ou não, pintou ou não, ou deixou ele só com os traços. Então essa é uma forma também de trabalhar a imaginação. Ao começar a contar histórias, você utiliza de muitas palavras e assim você também aumenta o seu vocabulário, palavras que às vezes você não conhece, mas pode pesquisar. Palavras às vezes diferentes, palavras que têm um som bem contagiante. E assim você vai aumentando o seu vocabulário. E na hora de você escrever uma história, ou então compartilhar uma história, você já está assim, cheio de palavras que podem sair da sua boca através da contação de histórias. A contação de histórias também te leva para viajar, assim como as histórias também viajam. Porque quando a gente fala era uma vez, ou no tempo que os bichos falavam, ou então no tempo de reis e rainhas, você se transporta imediatamente para esse lugar, só através das palavras e da imaginação. Contar a história melhora muito a comunicação, porque sempre temos algo para contar, ou um fato que aconteceu no dia a dia, a novela que assistimos ontem, uma música que a gente gostou muito, e ao descrever tudo que você viu, na verdade você está contando uma história, não uma história tradicional, mas história do nosso dia a dia. Agora nós vamos para a segunda pergunta: que história contar? Isso vai depender muito do gosto de cada um, pois cada um tem uma escolha de histórias de aventureiros, de heróis, ou então de princesas, de fadas, bruxas, histórias de terror. São histórias que não acabam mais, mas isso vai depender da quantidade de livro que você lê. Vai depender também das histórias que você já ouviu. Lembra que eu falei na primeira pergunta que era importante você ouvir histórias? Então, quanto mais você ouve histórias, mais vontade de você tem de contar as histórias. E para você ampliar o seu repertório, para você que está começando a contar histórias, é importante você ler livros, assistir filmes, ouvir músicas, porque tudo isso contribui na hora de você criar o seu repertório para histórias. E as histórias têm uma diversidade. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Câmara Cascudo, que fez uma rica pesquisa no folclore brasileiro, onde pegou todas as histórias e ia de porta em porta registrando essas histórias. E tem um livro que se chama Contos Tradicionais de Câmara Cascudo. E também tem lendas brasileiras
pesquisa de câmara cascudo. Então, essa rica diversidade que você pode estar levando para o seu dia a dia, contando as histórias, pode ser também histórias autorais, histórias que você conhece e que alguém te deu um livro de presente ou uma tia te contou, você pode contar essa história, recontar essa história, porque o contador de histórias também reconta as histórias autorais ou então as histórias de domínio público. E o que quer dizer domínio público? São histórias que todos podem contar porque não sabemos quem é o dono. Na verdade, a gente não sabe quem é o autor. Elas saíram percorrendo. Lembra que eu falei que as histórias viajam o mundo inteiro? Então, elas viajaram tanto que acabaram se perdendo sem saber quem são os autores. Então, elas são de domínio público. As histórias que você vai escolher só vai depender de você, porque você é o contador de histórias. E as histórias têm que vir do seu coração. E você vai compartilhar aquelas histórias que você mais gostou. Com final, sem final, longa, lenta, devagar, rápida. Essas são as formas que você vai escolher para contar a história que você escolheu. Agora vamos responder a terceira pergunta. Como contar a história? Eu vou fazer um exemplo para vocês terem uma ideia de como contar essa história. Mas também pode fazer de outras possibilidades. Não existe uma receita de como contar histórias. Existem possibilidades e você vai descobrir a sua. Era uma vez um menino que fazia sempre compras para sua mãe. E todo dia ele ia lá fazer compras. Mas teve um dia que veio um vento, mas um vento tão forte, que levou as compras do menino. E o menino ficou sem as compras. Mas você pensa que o menino desistiu? Ele ficou tão chateado, mas tão chateado, que correu e foi lá no seu vento norte. Como é, seu vento norte? Isso é coisa que se faça. O que é que eu vou dizer lá em casa pra mamãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Ora, menino, eu sou o vento e tenho que ventar, mas eu posso te dar uma toalha mágica. O menino ficou feliz. E o que essa toalha faz? Ora, menino, essa toalha, você vai estender a toalha e falar assim: põe a mesa, toalha. E tudo que você imaginar, a toalha vai te dar. Ah, tchau, menino, que eu tenho que ventar. Ai, o menino ficou muito feliz. Eu tenho uma toalha mágica, eu tenho uma toalha mágica. E saiu cantando. Lá, 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 lá. Mas ele ficou cansado, né? Aí ele foi dormir no hotel. E quando ele chegou neste hotel, o hotel tinha um homem muito esquisito que olhou aquele menino que não tinha nada, só uma toalha, ficou meio desconfiado. E quando ele foi dormir, o homem foi lá, pé ante pé, e trocou a toalha do menino. O menino, sem saber de nada, foi correndo para a mãe. Mãe, eu consegui uma coisa melhor do que as compras. Eu consegui uma toalha. O menino estava muito nervoso, não sabia nem o que falar. Uma toalha? Mas para que eu quero uma toalha, menino? Eu quero as minhas compras. Mãe, ela é mágica, quer ver? Botou a toalha e a mãe ficou olhando. Põe a mesa, toalha. Põe a mesa, toalha. Ah, mas você pensa que o menino desistiu? Não desistiu, não. Foi correndo, sabe aonde? No vento norte. Como é, seu vento norte? Isso não é uma toalha mágica. O que é que eu vou dizer lá em casa pra mamãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Ora, menino, eu sou o vento e tenho que ventar. Mas eu vou te dar um carneiro mágico. Carneiro? Sim. E toda vez que você falar dinheiro, carneiro, o carneiro vai dar 1000 moedas. É um carneiro? Vambora, carneiro, vambora.
Carneiro mágico. Ai, eu tô com carneiro mágico. Eu tô com carneiro mágico. Ai, mas eu tô tão cansado. Acho que eu vou dormir naquele hotel. Esse moço, me dá aquele quarto de novo que eu tô tão cansado. E na mesma noite o homem foi lá, pé ante pé, pé ante pé, e trocou o carneiro por um que não era mágico, mas igualzinho. E o menino chegou: mãe, 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 olha só que eu ganhei. Eu fui lá reclamar da toalha, né? Aí o moço me deu esse carneiro, ó. Ele coloca dinheiro, mãe. Nunca mais vamos passar necessidade, mãe. Quer ver? Dinheiro, carneiro. Dinheiro, carneiro. Dinheiro! O carneiro só olhava pro céu e fazia bé, bé, bé. Eu vou lá falar de novo com o vento norte. Como é, seu vento norte? Isso não é um carneiro mágico. O que é que eu vou dizer lá em casa pra mamãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Ora, menino, eu estou vendo que estão lhe fazendo de bobo, mas agora eu vou lhe dar uma bengala mágica. E toda vez que você tiver em apuro, você grita: socorro, bengala! O menino saiu com aquela bengala debaixo do braço e saiu correndo. Ai, mas ficou cansado e foi dormir aonde? No hotel. Mas o menino ficou meio desconfiado, que estava muito estranho, que era só dormir naquele hotel que sumia as coisas. E ficou lá, dormindo, com o olho aberto, outro fechado, com o olho aberto, outro fechado, com o olho aberto. E o homem veio pé ante pé, pegar aquela coisa que estava do braço dele. Quando o homem foi colocando a mão, ele gritou: socorro, bengala, socorro! E a bengala, bufo, 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 bufo. Ai, o menino saiu correndo e o homem devolveu o carneiro e a toalha mágica e a bengala também. E o menino voltou para casa com o carneiro, a toalha, a bengala também, feliz da vida com seus presentes. E essa história termina bem, feliz da vida com seus presentes. E essa história termina bem. Vocês viram que eu usei nessa história alguns elementos para contar a mesma. Usei esse leque que serviu para fazer o vento e me abanar também. E também ele foi uma bengala, ou seja, eu dei um novo significado para esse leque. E também usei o outro instrumento para fazer o carneiro e o boneco sendo boneco. Então, vocês podem também utilizar alguns elementos que vocês têm em casa para ressignificar ou simplesmente contar o objeto como sendo objeto. Eu posso contar a história do leque, e era uma moça muito bonita, que tinha uma saia muito interessante, e aqui se é a cabeça da moça. Eu posso inventar uma história, eu posso contar uma história com esse instrumento que a gente utiliza para contar a história. E também usei um outro elemento que é a música, que enriquece muito na hora de contar uma história. Essa história ela tem música no meio, no início e no fim. E as músicas são da nossa querida professora Bia Bedran, que ela também conta no seu CD essas histórias. Como eu disse a vocês, eu escuto muitas histórias e aquelas histórias que eu tenho vontade de compartilhar, eu conto também. Eu utilizei nas histórias também vozes diferentes, porque a história também pedia fazer uma voz de criança, fazer uma voz de vento. A voz de vento é assim? A gente já ouviu a voz de vento? Não, é uma voz inventada. Lembra que eu falei lá na segunda pergunta que a gente usa muito a imaginação? Então eu imaginei que a voz de vento fosse assim. E assim ela vai ser na minha história. Então você tem essa liberdade na hora de contar a história. Agora a gente vai fazer uma outra forma também, que é contar a história com um livro. E esse livro aqui, existe vários livros que eles não têm palavras, é para você escrever ou então você inventar a história. Então aqui eu vou contar a história para vocês, imaginando que vocês também poderiam estar respondendo. Então eu começo a contar essa história, imaginando que vocês estejam respondendo. É só de imagem. Vamos lá? Era uma vez uma menina de vestido vermelho
e uma menina de vestido azul estavam no caminho, andando felizes. Não estão felizes? Não estão sorrindo? E qual o nome dessas meninas? Vamos botar um nome para elas? Júlia, de vestido vermelho, e Rosa, de vestido azul. Então, Júlia de vestido vermelho e Rosa de vestido azul estavam felizes caminhando quando de repente apareceu quem? Um bruxo? É um bruxo? É um malvado? Não sabemos. Ele pegou quem? Rosa. Rosa começou o quê? A gritar. E Júlia ficou lá atrás, sozinha, perdida no caminho. E ele pegou ela pelo colo. Foi quando ele levou para uma caverna. Júlia ficou amarrada com cordas. E ele que, feliz da vida, sorrindo. Peguei essa menininha. E ela muito preocupada, quase chorando. Foi quando Júlia viu que a coisa ia piorar. Olha quem apareceu. A bruxa. A bruxa já estava indo para a caverna quando Júlia viu tudo de longe e ficou pensando: e agora? O que vai ser da minha amiga Rosa? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. E Júlia, então, resolveu seguir a bruxa, porque assim ela poderia encontrar a sua amiga Rosa. Olha o caminho, olha a bruxa na frente. A gente pode dar um nome para essa bruxa, né? Bruxa Quequé. E a Júlia, que está lá atrás, de vestido vermelho, preocupada, e ia andando devagarinho para não ter que chamar atenção. Mas, quando ela pensou que estava tudo tranquilo, quem apareceu? O bruxo e mais a bruxa Quequé. Ai, ela ficou desesperada, começou a correr, corre daqui, corre de lá. E a bruxa Quequé, apontando para o seu assistente bruxo, mandou: vá atrás daquela menina, porque eu quero fazer uma sopinha de menina. Ai, a menina saiu com os braços para cima, correndo, correndo, correndo. Até o que aconteceu? O bruxo conseguiu pegar as duas. Ficou Júlia e Rosa juntas na caverna. Estavam desesperadas, mas a grande invenção dela não era fazer sopa, não era nada disso. Ela queria rasgar todos os livros e começou a picar daqui, picar de lá, picar daqui, picar de lá, rasgar todos os livros. O que seria da humanidade sem os livros? Foi quando apareceu quem? Um super-herói que recebeu uma carta. Agora, de quem ele recebeu essa carta? De Júlia ou de Rosa? Ou alguém que viu essa ação das bruxas mandaram para o super-herói? Será que ele vai salvar? Será que vai conseguir ainda encontrar a Júlia e a Rosa para contar esse final de história? Esse final de história fica na sua imaginação, como ela vai acabar. Esta também é uma possibilidade de você contar uma história com um livro. Geralmente, quando você conta uma história com um livro, você conta um livro que não tem palavras e vai pedindo a participação, que também fica uma história interativa, onde todo mundo conta junto a mesma história. E também podemos utilizar, na hora de contar histórias, instrumentos musicais, que eles vão dar o som, um barulho de chuva, ou você pode usar o próprio corpo, ó. E a chuva foi aumentando. São diversas formas que se pode contar uma história. Essa aqui foi algumas que eu estou compartilhando com vocês. Mas existem muitas, muitas formas de contar histórias. E agora nós vamos para a última parte da nossa oficina de contação de histórias. Agora estão quase acabando a nossa oficina, mas eu vou compartilhar com vocês mais uma história. Essa história foi gravada dentro de um ambiente interno da casa. Eu improvisei um cenário, fiz um figurino e vou contar uma história de um conto popular, com um final assim inesperado.
foi uma história adaptada também. Lembra que eu falei também que a gente tem que se apropriar da história, conhecer a história? Então, eu vou apresentar para vocês o meu figurino que eu improvisei para apresentar esta história, com um cenário também que eu improvisei, já que o espaço é bem pequenininho. E essa história eu coloquei uma fita no cabelo porque a história fala muito disso, que é Dona Baratinha quem vai casar com a Dona Baratinha. E o figurino também, coloquei um figurino que eu não uso no dia a dia. E vou contar para vocês a história Quem Quer Casar com Dona Baratinha, e com um final surpreendente. Estava Dona Baratinha a arrumar a sua casinha, quando de repente ela achou uma moeda. Ela ficou tão feliz que na mesma hora pensou: agora eu posso me casar. Colocou uma fita no cabelo, ajeitou seus lindos cabelinhos e foi para a janela cantar assim: quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E logo apareceu o seu galo. Cocorococó! Cocorococó! Olá, Dona Barata. Eu não poderia deixar de ouvir a sua canção e venho aqui lhe pedir a mão. Ah, muito obrigada, seu galo. Mas além de casar comigo, o que você pode fazer por mim? Ora, Dona Baratinha. Eu posso varrer-te a casa? Varrer a casa? Ai, não, seu galo, não, muito obrigada. E na mesma hora ela foi para a janela cantar: quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Ah, apareceu o senhor cachorro. Olá, Dona Barata. Eu não podia deixar de ouvir a sua canção. Quer se casar comigo? Ai, muito obrigada. Mas o que você pode fazer por mim, seu cachorro? E o cachorro pensou: eu posso varrer-te a casa? Eu posso lavar-te a roupa? Ai, muito obrigada, seu galo, seu cachorro, mas não. Quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Ai, logo apareceu o senhor Ratão. Um rato muito bonito, todo elegante e com uma voz inconfundível. Olá, Dona Barata. A senhora quer casar comigo? Ai, assim eu amo. Mas o que o senhor pode fazer por mim, senhor rato? Eu posso varrer-te a casa? Eu posso lavar-te a roupa? Mas posso também te levar ao baile? Ai, levar ao baile? Ai, eu aceito! Na mesma hora, a Dona Baratinha começou os preparativos para o seu casamento e chamou a Dona Coruja para cozinhar para ela, fazer doces, bolos e feijoada. Uma feijoada borbulhante com toicinho, carne seca, uma delícia. E o senhor Ratão adorava feijoada, por isso que ele pediu isso no seu casamento. Ele foi sentindo aquele cheiro, e quando ele viu aquela panela de feijoada, pensou: eu só vou beliscar um pouquinho. Sabor de sal. Tá precisando um pouquinho de pimenta. Um toicinho! Um toicinho! E foi assim que o João Ratão caiu dentro da panela de feijão e morreu torrado e queimado. E quando a notícia chegou na igreja para a Dona Baratinha, ela caiu no desespero. Não! Não é possível! Não! O João Ratão! Ai, e agora o que será de mim? O que será de mim?
E ela começou a chorar e andar por toda a sua cidade. E nisso ela encontrou uma macieira. A macieira, quando viu ela chorando, logo perguntou: ora, dona Baratinha, por que choras tantos? E eu não hei de chorar, dona macieira. O meu noivo, o meu lindo noivo, caiu dentro da panela de feijão e morreu queimado e torrado. Quando a macieira ouviu isso, começou a gritar: não! Não! Ai, se for isso, eu também vou me desfolhar. E assim a macieira ficou toda desfolhada. Ai, não. Agora, depois do João Ratão, agora também a macieira. Foi então que apareceu um lindo pássaro. O pássaro batendo asa daqui, batendo asa de lá, batendo asa daqui, batendo asa de lá. O que foi, dona Baratinha? Por que choras tanto? Ai, como não é de chorar? O meu noivo caiu dentro da panela, queimou-se e ficou todo torrado. A macieira desfolhou-se. Ai, o passarinho pensou: ah, mas se é assim, eu também vou me depenar. Ai, não. E foi então que apareceu a rainha. Por que choras tanto, dona Carochinha Baratinha, na porta do meu palácio? Ai, dona rainha, Vossa Alteza, me desculpe, mas como eu não hei de chorar, o meu noivo queimou-se, afogou-se e ficou todo torrado dentro da panela de feijão. A macieira, com pena de mim, se desfolhou toda e o pobre pássaro se depenou todo. Ai, se é assim, eu também vou me atirar no poço. Não, a pobre rainha. Ai, que será de mim? Ninguém me ajuda, ninguém me quer. E foi então que apareceu um rei. O rei, vendo aquela bagunça em frente ao seu palácio, pensou: ora, que bagunça é essa? Ah, senhor rei, me desculpe, mas é que o meu noivo queimou-se, afogou-se e ficou todo torrado dentro da panela de feijão. E a macieira com pena, se desfolhou toda. Ai, e o pobre passarinho todo se depenou. E a rainha? A rainha se jogou-se no poço. Hã? A minha rainha? Sim, a sua rainha. Se é assim, dona Baratinha, quer se casar comigo? Oh, eu? Com o rei? Oh! E foi assim que Dona Baratinha casou-se com o rei e virou rainha. E foi assim que Dona Baratinha casou-se com o rei e virou rainha. Depois de vocês terem assistido essa história, eu vou mostrar para vocês também uma história que eu fiz no ambiente externo. Só usei um figurino, o corpo e a voz. A tradição oral é muito importante porque ela vai passando de pai para filho. Lá na África existem os griots, que são os que contam histórias. E dizem também que os griots, quando eles morrem, é como se morresse uma biblioteca, porque eles são conhecidos também como um contador de história. E olha, os griots não pode ser qualquer um. Ah, eu quero ser um griot. Não, ele é escolhido pela família. E a tradição é passado de pai para filho. E vão sendo escolhidos os griots. E essa história, ela é da tradição africana. É uma história linda que fala de um baobá. E o que é um baobá? O baobá é uma árvore muito comum lá na África. Fique com a história que eu sei que você vai amar. Era uma vez um coelho que vivia sua vidinha normal perto de outros coelhos também. Mas ele estava cansado de viver essa vida normal. Foi quando ele teve uma ideia de pegar todas as suas coisas e sair pelo mundo. Caminhou, mas nada. Caminhou e nada. Caminhou e nada. Foi então que ele se deparou no meio do nada. Olhou para um lado, olhou para o outro e viu uma enorme árvore chamada baobá.
Baobá é conhecido também por ter um tronco enorme, que 12 homens para abraçar é muito pouco. E é também conhecido por ela ser bem oca por dentro. Ah, o coelho olhou para aquela árvore e pensou assim, nossa, que sombra maravilhosa, depois de andar tanto nesse deserto. Ai, vou me recostar. E quando ele se encostou nessa sombra, a árvore, entendendo que encontrou um novo amigo, começou a se balançar lentamente, vagarosamente. Ai, o coelho ficou tão agradecido que falou assim, nossa, além de uma sombra tão gostosa, ainda tem essa brisa. Ai, Baobá, como você é maravilhoso. E o Baobá, acho que aqui, assim, sabe, querendo agradecer mais ainda, deixou cair um fruto da sua árvore, que ao tocar o chão, tinha uma água fresca. O coelho, quando viu, nossa, tem água, tudo que eu precisava. Ai, Baobá, você é demais, você é maravilhoso. Sombra, água fresca, brisa. Ai, Baobá, como você é maravilhoso. Agora estou revigorado. Agora eu vou poder caminhar e procurar aquilo que realmente eu preciso. Eu preciso ser feliz. Eu preciso encontrar minha felicidade. Ai, muito obrigado, Baobá. Mas antes do Baobá se despedir, porque ali ele tinha encontrado um grande amigo, o Baobá começou a se abrir lentamente, vagarosamente. O coelho se afastou um pouco, não conseguia entender o que estava acontecendo. E ali começou a sair um brilho intenso, enorme, amarelo. E o coelho começou a olhar e não conseguia entender o que estava acontecendo. E quando ele começou a enfiar as patas e saía pedras preciosas, ele começou a guardar aquelas pedras preciosas, porque valiam muito dinheiro. Ah, ele respirou fundo e entendeu o objetivo de tudo aquilo que estava acontecendo. Abraçou o Baobá, aquilo que as patas alcançavam, e falou, muito obrigado, Baobá, muito obrigado por todo o carinho. Aonde eu estiver, Baobá, aonde eu estiver, eu serei eternamente grato. Muito obrigado, Baobá. Beijou o Baobá e foi embora da onde ele tinha vindo. Ao chegar na sua cidade, retornou muito feliz. Todos ficaram admirados que logo depois de 12, 13 dias, voltou o coelho todo revigorado, feliz, e começou a fazer benfeitoria para a cidade de onde ele tinha partido. Começou a fazer uma vasta plantação de cenouras, mandou fazer igrejas, mandou fazer escolas, fez bem para toda a comunidade. Mas sempre tem um mas na história. Quando todo mundo viu que ele estava muito bem, sempre tem aqueles invejosos, os que ficam de olho. E tinha a hiena. Você sabe que é a hiena, né? Um animal muito desprezível. A hiena é um animal que vive dizendo que não gosta de trabalhar, não gosta nem de caçar. Ela não gosta de caçar. Ela fica se alimentando quando os leões caçam, ela se alimenta do resto dos animais. Isso mesmo, ela se alimenta do resto dos animais. Quando o leão cansa de comer, ela vai lá e come o resto. Pois isso mesmo, quando ela viu o coelho se dando bem, abrindo igrejas, abrindo escolas, plantações de cenouras, ela não deixou o coelho em paz. Quando viu o seu coelho saindo de casa, falando das suas benfeitorias, queriam até eleger o seu coelho para prefeito da cidade, foi logo falando, olá, seu coelho, me diga, aonde o senhor arranjou tanto dinheiro? O seu coelho, muito educado e muito feliz, falava, ora, dona Hiena, me deixa, eu tenho coisas para fazer. Não, dona Hiena, me deixa em paz. Não, seu coelho, me diga, aonde o senhor arranjou tanto dinheiro? Ora, dona Hiena, me deixa. Ora, seu coelho, me diga, aonde você arranjou tanto dinheiro? Ora, seu coelho, me deixa. Não, seu coelho, me diga, aonde você arranjou tanto dinheiro? Era dia e noite. Aí eu não tinha nada para fazer mesmo, né? Vivia atrás do seu coelho. O seu coelho ia na plantação de cenoura, lá estava a dona Hiena. O seu coelho ia na igreja, lá estava a dona Hiena. O seu coelho não aguentava mais. Ele não aguentava mais, era dia, noite, dia, dia e noite, dia, dia e noite, dia.
Seu coelho falou assim, tá bom, Dona Iena, eu conto. E contou tudo para a Dona Iena. Tim, por tim, tim, por tim. Aí a Dona Iena falou assim, é só fazer um teatrinho por uma árvore qualquer, um baobá. Que bobagem. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou vestir minha roupa maltrapilho, fazer um drama, um teatrinho qualquer. E assim a hiena fez. Colocou uma roupinha maltrapilho e saiu para o deserto. Começou a caminhar. E assim que ela avistou um baobá, assim que ela avistou um baobá, começou a fazer o seu drama. Dor. Vida, que vida cruel, que vida difícil. Meu Deus, eu estou com a sede, eu estou com calor, eu estou com a sombra adorável. Vida difícil, vida mais ou menos. E o bar começou a se balançar lentamente, vagarosamente. Ai, que sombra boa, ai, que sombra boba, quer dizer, que sombra maravilhosa. A senhora é tão bela, a senhora é tão boa, a senhora é tão linda. E assim, a árvore deixou cair de novo a fruta no chão. Ai, que água boa, ai, que água bela, ai, que água linda. E a árvore escutava tudo aquilo vagarosamente. Começou a se abrir. Aí a hiena pensou, é agora que eu dou meu golpe. E começou a enfiar as patas violentamente. Mas cada vez que ela enfiava as patas, nada saía. Cada vez que ela enfiava as patas, nada saía. Não deve ser essa tal árvore. Eu fiz meu teatro à toa. Dona Árvore, muito obrigada por tudo, mas eu tenho que ir por aí. Tchau, Dona Árvore. Vou por aí a caminhar. E assim fez a Dona Hiena. Mas só o que ela não sabia é que era aquela árvore mesmo. Só que a árvore, ela não só enxergava as coisas por fora, ela enxergava por dentro. E ela sabia que aquela hiena não merecia os tesouros que ela poderia oferecer. E até hoje, acredita em você, a hiena continua por aí, fazendo seu teatrinho medíocre, fazendo as suas representações, andando em bando e vivendo sobre os restos. Porque o baobá só oferece aquilo a quem realmente merece. Agora, no tempo da pandemia, nós estamos encontrando diversas formas de contar histórias. Mas, normalmente, onde a gente pode contar histórias? Nas escolas, nas igrejas, embaixo de uma árvore ou nos espaços abertos. Mas como estamos no tempo de pandemia, a gente está gravando muita coisa em casa. Então, como a gente pode gravar? Pode gravar através do celular. Sempre quando você for gravar no celular ou numa câmera de filmagem, tenha o cuidado da iluminação. Porque uma boa iluminação também ajuda na hora de você contar histórias. Imagine se você não tivesse a luz. Ficaria tudo no escuro, não é mesmo? Aí você pode filmar perto da sua janela e fazer uma forma que você fique de frente para a janela e a luz ilumine o seu rosto. Procure um lugar bem silencioso. Ou então um horário que esteja todo mundo dormindo ou não esteja em casa para você conseguir gravar. Porque senão os barulhos externos, ninguém vai conseguir entender nada que você está falando. É muito barulho. Sempre dá uma limpeza na lente, vê se ela não está suja para não ficar com a imagem desfocada. E ali você pode experimentar contar histórias. Essa é uma forma também de você exercitar, gravar as suas narrações de histórias e vai treinando. Grava uma hoje, grava outra amanhã e assim você vai treinando se você contou direitinho, se você não esqueceu de nada. E aquela preocupação, nossa, como é que você decora tudo isso aí da história? É muita coisa para decorar. Mas quando você começa a estudar a história, você até esquece que você está decorando. Primeiro que você vai começar a entender um pouco da história, aonde ela se passa, como é que é o cenário dessa história. Aí você começa a estudar e você começa a aprender sobre a história. Você não só conta a história, você aprende a história, aonde ela se passa, se ela é de rei, se ela é de rainha, se ela é de animal, se os animais falam, que fala que eles vão falar. Uma forma também, como eu falei na outra
de como contar a história é dramatizando a história, pegando os personagens e tornando eles vivos. E é bom você contar a história que realmente você gosta. E a diversidade de lugar são infinitas. Podemos contar em qualquer lugar. E agora, nesse tempo, né, estamos aqui compartilhando as histórias. E o mais interessante é que essas histórias vão ficar gravadas para sempre. E sempre que você quiser ouvir, nossa, como é que eu contava essa história mesmo? Você vai lá, dá o play e ver de novo a sua história, como é que você contou. E você pode utilizar de figurinos, que também é uma forma de enriquecer na hora de contar a história. E você pode começar cantando, como uma ciranda, uma música de roda. Se você não conhece, pode usar uma música que você gosta também, para introduzir a sua história. Mas o importante é você contar a história que você realmente gosta. Escolha aquela história que você gosta e comece a compartilhar. Esse foi apenas algumas propostas de contação de histórias, mas existem diversas e vários autores sempre têm alguma coisa para compartilhar de como contar histórias. Eu fico por aqui e agradeço imensamente essa oportunidade. Eu sou Yara Lima, do grupo Faz de Conta, de Campo dos Goitacazes. Me siga lá pelo Instagram, Yara Lima Histórias, e no YouTube, Yara Souza Lima. Muito obrigado e até a próxima.